A gente vai conversar sobre criança e horta. Mas você está vendo que aqui não tem nem criança, nem horta, né? Porque essa é uma conversa mesmo. E é uma conversa de gente grande. Então, todo mundo acha lindo criança na horta. Eu também acho lindo. Mas muitas vezes a gente passa por cima de uma reflexão e as experiências ficam meio rasas, não atingem seu potencial pleno e ficam meio confusas. Então, assim, eu não tenho orientação para dar, tá? Eu quero comentar a minha experiência como mãe e também como voluntária e criadora, uma das criadoras da Horta das Corujas, que recebe muitas famílias e muitas crianças. Então, o que eu tenho observado ao longo desses anos, desde que eu me tornei agricultora, né? Que o contato com a natureza, e aí eu lembro da minha própria infância, que foi bem perto da natureza, ele é maravilhoso, ele é importantíssimo para pessoas que estão crescendo nesse mundo, né? A gente não consegue nem defender aquilo que a gente não conhece e a gente está precisando muito defender aí os ecossistemas, né? Então, o que eu observo é que, assim, principalmente as crianças muito pequenas, elas são absolutamente fascinadas, né? O mundo de uma criança muito pequena, assim, uma pedrinha, uma formiguinha andando, uma florzinha, é absolutamente, assim, cativante. E, muitas vezes, nós, adultos, não damos esse tempo da contemplação. E a gente tem uma janela de oportunidade, né, de envolver essas crianças no mundo das hortas, que ela não é tão grande assim. E eu vou contar para vocês. Quando eu me tornei agricultora, meus filhos, eu tenho gêmeos, né, uma menina, que hoje é uma moça, e um menino. E eles já tinham 8 anos. E já foi tarde, porque com 8 anos, as crianças já não estão assim... Ai, quero ficar grudada na minha mãe, tudo que minha mãe faz é magnífico. Não, não, já mudou de fase. Eu acredito que se eu tivesse começado quando eles tinham 2, 3 anos, o envolvimento deles seria muito maior. Não que eles desgostem, não que eles desconheçam, porque a gente vai aprendendo principalmente por osmose, né? Mas hoje eu sinto assim uma pontinha de tristeza por não ter começado a plantar antes, por não ter aproveitado a primeira infância dos meus filhos numa horta, né? Então deixo o recado aí para quem tem criança muito pequena, a hora é agora. E aí eu vou falar da minha observação lá na Horta das Corujas. E aqui em casa também, quando eu recebo crianças, mas principalmente na horta, que é um espaço aberto o tempo todo, que fica na Vila Madalena, aqui em São Paulo, né? E que é um espaço muito procurado por famílias, porque é um lugar mágico, é um jardim mágico, né? Que tem... muitas formas de vida, tem caminhos, tem cacimbas, né, que são os nossos reservatórios de água, tem abelha sem ferrão, tem peixinho, tem libélula, e esse lugar é maravilhoso. E aí o convite que eu faço a quem está cuidando de crianças pequenas, para quem é pai, mãe de criança pequena e que vai para um lugar da natureza, não só a horta, é tentar focar no tempo da criança. É muito comum eu ver ou os adultos tentando puxar e estender a experiência na horta por vontade dos adultos, uma criança que já está estressada, já está querendo ir embora, que está com outros interesses na vida, ou os pais apressando, vamos embora, está na hora do almoço, do jantar, de dormir, de sei lá eu o quê. Então, esse exercício, que não é exercício, essa experiência maravilhosa da contemplação, ela fica prejudicada pela pressa ou pela insistência dos pais em prosseguir uma experiência que para aquela criança já acabou. É muito comum também na Horta das Corujas
que escolas ou famílias venham, vou usar um termo meio esquisito, mas é um pouco assim como a gente se sente, né? Venham oferecer as crianças para trabalhar na horta, né? E claro que as crianças são muito bem-vindas, mas o trabalho, no caso das crianças, né? Plantar ou cuidar de um canteiro, ele é decorrência de uma intimidade com aquele espaço. No caso dos adultos também, mas no caso das crianças principalmente, né? Então, e é muito comum que pais que nunca trabalharam na agricultura queiram que o seu filho vá trabalhar na horta. E aí o convite que eu faço, tanto para os pais quanto para os educadores, é: quem está querendo propor uma experiência educativa numa horta, que comece a fazer. Então, a gente não consegue ensinar ou contagiar com a nossa paixão por alguma coisa algo que a gente não vivencia, né? Então, se o adulto nunca não conhece, né, como é o funcionamento de uma horta, como ele quer que a criança vá trabalhar na horta? E muitas vezes, assim, em geral, as pessoas que não têm conhecimento de agricultura têm uma visão muito distorcida do que é trabalhar numa horta. Eu brinco que plantar, que é o que todo mundo pensa, né, e regar é 0,00001%. O trabalho pesado mesmo é estruturar os canteiros, é fazer a compostagem, é controlar as plantas invasoras. E isso a gente só aprende com a experiência, com o tempo, né? Que nem cozinhar, né? Uma horta numa casa é que nem uma cozinha na casa. Uma horta comunitária é que nem a cozinha de um restaurante, que tem um monte de gente e tudo mais. Primeiro, a gente só aprende na prática, né? É muito difícil aprender só lendo, né? E é que nem um esporte também, cuidar de uma horta, né? A gente não ensina ninguém a nadar ou jogar futebol falando: olha, é assim, você se joga na água e aí você faz assim com o seu braço. Não, é todo um processo de experimentação, né? E o plantio mesmo, colocar a sementinha naquela terra fofa, é o resultado de um trabalho muito pesado. Então, muitas vezes, fica até invisibilizado o real trabalho da horta. Quando chega uma família, encontra um canteiro magicamente pronto, coloca uma semente, tira uma foto, vai embora em 3 minutos e diz que trabalhou na horta. Isso não é o trabalho. Né? Então, eu vou contar uma história que uma vez um grupo de professoras apareceu na Horta das Corujas, porque elas queriam fazer uma horta numa escola de educação infantil. Crianças muito pequenininhas, 2, 3, 4, 5 anos. E elas queriam dicas, 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 outra coisa, né? Assim como os esportes e a cozinha, não é muito verbalmente que a gente aprende as coisas. Umas dicas dá para dar, mas não dispensa a experiência na prática e a experiência cumulativa um pouquinho por dia. Enfim, essas professoras foram lá, foram contar como é que ia ser a horta, queriam orientação, não sei o que lá, e uma delas contou uma história, que uma criança da escola foram lá, né, mostrar para as crianças: olha, aqui vai ser a horta. Essa criança tinha 4 anos. Ela olhou para o lugar e falou assim: não, mas com esse solo aí não vai crescer nada, né? Tinha 4 anos. Por quê? Aquela criança vinha de uma família que conhecia e lidava com a terra. Então, com 4 anos, ela já sabia ler aquela paisagem de uma maneira que os adultos não conseguiam. Então, para finalizar, qual que é o recado que eu deixo? Se você acha lindo criança em horta, mergulha na experiência também. E você adulto, e você criança, comecem pela contemplação e pelo lúdico, pela brincadeira, por fazer sopa de bruxa, por recolher folhas de diferentes formatos. Um dia eu estava na Horta das Corujas e tinha 2 meninos
uma brincadeira bem violenta, eu fiquei até assustada, eles estavam com arma de brinquedo, eu vou te matar, eu não sei o quê, e eu trabalhando ali do lado, e falei, ih, a coisa aqui tá meio complicada, até que literalmente os meninos baixaram as armas, um virou pro outro e falou assim, vamos comer flor? Porque lá na horta tem um monte de flor comestível, e eles saíram correndo e foram comer as flores, e eu achei que essa foi uma mudança, né, do ritmo da brincadeira, que estava numa linguagem super violenta e de repente passou a ser ir lá comer flor. Isso vale muito mais do que a criança pegar uma enxada, que em geral são ferramentas pesadas, feitas para adulto, né? E virar naturalmente o amor pela horta, o aprendizado de como se comportar na horta, o que fazer na horta, virar com a convivência, com a contemplação, com o lúdico, com a brincadeira, tá bom? Outro dia eu faço uma outra conversa sobre horta para criança, mas esse foi um papo de adultos sobre hortas e crianças.